Momento decisivo para Milei. O caminho para salvar o projeto liberal na Argentina. Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Hoje a gente vai falar um pouco de outro país, dos nossos irmãos lá na Argentina, falar um pouquinho aí de política e economia internacional. E dividindo a bancada aqui comigo, nós temos de volta, depois de um bom tempo, né, o Renan Souza, editor do Money Times, que é site irmão aqui do Seu Dinheiro. Olá, Renan, seja muito bem-vindo de volta à bancada do Touros e Ursos. Olá, Júlia, é um prazer estar aqui de volta mais uma vez como editor agora, podendo falar de um assunto tão divertido pra gente, né? Pois é, o Renan gosta desse assunto Argentina, né? Andou cobrindo pro Seu Dinheiro quando ele era do Seu Dinheiro um pouco aí a Argentina pra gente. E hoje a gente também tem aqui na bancada para comentar justamente esse assunto alguém que também é especialista em ativos internacionais, o Daniel Dell'Abio, que é sócio e gestor da Exploritas. Seja muito bem-vindo, Daniel, tudo bem? Tudo jóia, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né, falar um pouco da Argentina. Eu tenho uma relação, morei 3 anos na Argentina, mas eu tive um filho na Argentina, né? Então é uma coisa que está aqui já no sangue, né, da família. Né? Inclusive ele estava me zoando esses dias aqui, porque agora ele pode, né, vai poder ir para os Estados Unidos sem visto, né? Tá para tirar o passaporte dele da Argentina. Pois então, os é. hermanos ali, em Copa do Mundo, atrás da gente ainda, né? Mas tem algumas vantagens, né, na política ali que realmente está destacando e está em voga, né? Uma grande questão agora que vai acontecer, né? Ninguém sabe, a gente pode discutir um pouco, mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Beleza. Bom, só antes da gente começar aqui o nosso debate, pedindo para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, para deixar o seu like aqui nesse episódio aí, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, trazer aí, né, para esse episódio chegar para mais pessoas, trazer aí mais audiência pra gente. Nós também estamos presentes nas plataformas, nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Você também pode acompanhar os episódios do Touros e Ursos por essas plataformas. Nós estamos lá como Seu Dinheiro. Bom, Daniel, eu queria que você começasse um pouco falando da Exploritas, né? Falando um pouco, que é uma gestora aí focada em América Latina, né? Queria que você falasse um pouco da visão de vocês, o tipo de ativo que vocês investem, que mercados vocês acompanham. Então é bem tranquilo, né? A gente olha a América Latina, né? Que basicamente são 6 grandes países, né? Ou pequenos ou médios países, né? Brasil, Chile, Peru, Colômbia, né? Os andinos, México e Argentina, né? Então, e a gente, né, eu faço isso desde 2005, né, 2005 eu trabalhei em São Francisco, e logo depois, 2006, é um fundo de América Latina já em São Francisco, em 2006 eu mudei para a Argentina, fiquei 3 anos na Argentina, né, então faz bastante tempo olhando equities na região, né, e a gente, né, eu comecei olhando, em 2005 comecei olhando a equities, né, ações, né, em 2007 mudei para um outro fundo na Argentina mesmo, era um hedge fund americano de 4 bilhões de dólares, né, bem grande, que fazia arbitragem de bonds, né? Então, bond arbitrage, aí eu consegui olhar também as mesmas empresas, mas talvez do outro lado do balanço, né? Você olhava o equity, né, lá embaixo, no passivo, e você olhar a dívida, né? Então, para mim foi algo trivial de olhar e falar, pô, é o mesmo research, né? Você olha as empresas, o fluxo de caixa das empresas, né? E a gente conseguiu, às vezes, fazer momentos que, pô, você investe na ação, investe na dívida, né? Poder olhar as duas coisas. E quando você trabalha, né, com outros países, né, o câmbio já é algo inerente, né? Então, pô, você vai hedgear, não hedgear a moeda e tudo mais, então você tem que ter um pouco da visão do câmbio, né? Então a gente acaba fazendo ações, dívida, né, câmbio, e os juros acaba sendo algo, né, que complementa. A gente às vezes roda o caixa em LFT, roda o caixa em NTNB, né? A gente vê NTNB aqui hoje, poucos momentos da história do Brasil, né, do Plano Real, que tem pouco mais de 30 anos, a gente viu o NTNB aí acima de 7%, né? Então a gente vê atrativo, assim, várias coisas fora deslocadas de mercado, né? E a gente consegue olhar, esse é o nosso universo, né? 6 países, 4 tipos de ativos, 24 caixinhas, e a gente tenta buscar as melhores assimetrias em cada um desses pequenas caixinhas. Legal, bem bacana. Então, vamos entrar aqui no assunto de Argentina, né? Porque expertise para falar desse tema vocês têm, e o nosso público aqui gosta de falar de política, gosta de falar de política argentina, então eu acho que tá ansioso aí para acompanhar esse assunto.
Bom, a gente, apesar dos avanços econômicos aí do Milei, a gente tem visto ele passar por uma crise aí de popularidade, né? Teve um momento aí em eleições regionais em que o partido dele acabou ficando atrás nas urnas, né? Uma derrota nas eleições na província de Buenos Aires. E eu queria começar perguntando o que essa derrota aí em eleições regionais representa para o Milei, representou e vai representar daqui para frente para o projeto liberal dele. É uma grande pergunta, né? O que aconteceu, né? Você tem os midterms, né? Midterms é quando você renova parte do Congresso, né? Na Argentina. Então você tem eleição a cada 4 anos, mas o Congresso renova, que nem no Senado aqui, né? 2/3, depois 1/3. Então você tem eleições, né, parciais ali, né? Então o que a gente teve, né, que se esperava, a província de Buenos Aires, você separa a eleição, né, porque às vezes você consegue separar o cara governa, aquela província consegue decidir se vai junto no mesmo dia da eleição de todas as províncias, você separa ela. Ele separou para vir um pouco antes, e é um reduto kirchnerista, né, é um reduto da esquerda ali e tudo mais, então tem uma expectativa ali, se perder por 5 pontos é ok, né, perder por 10 é ruim, mais que 10 é muito ruim, né. E o Milei perdeu por 13 pontos, né? Por que aconteceu isso? Primeiro, não sei, né? Segundo, ele tem sido um pouco mais truculento com a base dele também, né? Algumas brigas ali até com o Macri, né? Umas disputas. Ele dizia, não, quem manda que sou eu, e queria impor a vontade dele e não negociar um pouquinho mais com aliados também de direita, aliados um pouco mais de centro, né? Então, de fato, o Milei teve mais votos do que ele teve na última eleição, né? Ele ganhou cadeiras, mas a parte da direita, né, do Macri ali, parece que alguns nem foram votar, né? Então você teve uma perda ali e a esquerda ganhou um pouco de espaço mais do que se imaginava, né? E aí você colocou um pouco em xeque, será que dia 26 de outubro, né, você tem a eleição principal, né? Será que 26 de outubro também tem uma surpresa, né? E você tem uma memória recente, né, de 2019 ali, que o Macri, né, foi para a primária e tomou um revés gigante, né, que ninguém esperava, só de novo, passou, sei lá, 6 anos, a gente de novo tem algo que ninguém viu acontecendo, né, ninguém tinha 13% indo para a esquerda, né, deu uma derrota por 13%. Então foi algo assim contundente, né, e uma pergunta, será que acontece? E aí você tem o medo, né? Quando você gera o medo, você fala, vai acontecer de novo. O que eu faço? Eu compro dólar, vendo ativo e tudo mais. E você tem um mercado cheio de hedge funds, né? O real money na Argentina ainda não entrou para comprar a Argentina. Então, fundos gigantes, né? Eles demoram um pouco mais para entrar. Precisa ter... O câmbio não está 100%, né? Abriu muito o câmbio, mas não está 100% liberado ainda, né? Então, demora alguma coisa. Você tem o dinheiro que é um pouco mais rápido, né? Que é mais trade, é mais de curto prazo. Esse dinheiro entrou na Argentina. E esse dinheiro, uma hora que sente o cheiro, um pouco de cheiro de sangue na água, quer sair, né? Uhum. E aí você teve essa coisa que é uma profecia autorrealizável, né? Você fala, melhor sair primeiro porque ele vai sair, e se você vai sair, eu saio de você, depois eu volto, né? Então, isso aí foi semana passada, um pouquinho de... semana anterior ia passar um pouquinho de crise, você teve, bonds caindo 5%, 10%, né? 5, 10 pontos, né? 10%, ações caindo 10% por dia, né? E aí, no fim de semana, você teve, talvez, um pouco de indicação de que vai ter um apoio grande dos Estados Unidos, né? Então, a própria Cristália do Banco do FMI falando que vai ter apoio, né? Scott Bessent dizendo, olha, tudo que tiver à disposição do Tesouro Americano, né? Do governo americano, eles vão poder ajudar. E também teve alguns dos economistas, assim, da equipe do Milei vindo a público dizendo, olha, a gente, na verdade, a gente fez um ajuste fiscal muito grande, né? Então, de 10 pontos do PIB, a gente enxugou a quantidade de peso na economia, então você tem de reserva, a gente acumulou 22 bilhões de dólares de reserva, então se toda a base monetária, né, de M1 e M2 comprarem dólares, a gente tem dinheiro para vender, né? Então não tem mais, né? E dado que você não tem um déficit muito grande, né, você tem um superávit, quando você tem um déficit, você põe dinheiro na economia, esse dinheiro vira dólar, né? Quando você tem um superávit, né? Então a economia tá meio asfixiada de pesos, então não tem por que esse dinheiro, esse dólar disparar muito, a gente consegue controlar, e vai ter reunião com a FMI, vai ter reunião com o governo americano. Então hoje você teve um rally muito grande, né? Você teve um mercado que caiu, sei lá, 30%, 35%, 40% ali, né? Que cai no ano talvez a mais de 50% com várias ações, né? No ano. E que hoje está indo um rally aí de 10, 15, algumas ações até 20% no dia, né? Uhum. Então, é uma volatilidade violenta, né? É uma volatilidade criptativa, né? Exatamente. Criptativo quase como criptonita, né? Então, realmente, isso é Argentina, né? Então,
A gente, graças a Deus, né, a gente perdeu dinheiro em 2019, mas a Argentina é um contribuidor de performance para a gente ganha dinheiro na Argentina ao longo do tempo do fundo, né? A gente veio pegando 21, 22, 23, 24, né, de recuperação da Argentina, e a gente reduziu muito no passado, teve quase nada, né, de Argentina, pô, a gente viu vários ativos, né, você pega alguns bancos, né, os bancos ligaram por 10, por 14 vezes, né? Então, a gente, pô, beleza, cara, acho que tem upside ainda, né, mas tá bastante precificado esses ativos aqui, o câmbio tá muito caro, né, valorizado, então tirou um pouco o pé, a gente viu essa correção, a gente não adicionou ainda, né, teve esse rally de hoje, assim, pô, a gente vê um pouco de fora, né, mas a gente entende que, pô, tem desafios grandes ainda para acontecer, né. Os bancos investem muito pouco, né? A inflação, por mais que a inflação, a gente briga com a inflação brasileira que não está em 3% ao ano, né? Eles estão ali comemorando 1,6% ao mês, né? Então, é um trabalho hérculo ainda para você baixar desses 20% de inflação para ir para 12%, para 10%, para 8%, para 6% e em algum momento chegar lá para baixo, né? Então, você tem desafios grandes da Argentina ainda para acontecer. A moeda está muito cara, ela está só cara. Não tá barata, não tá de graça. Nossa, como tá barata na Argentina, então você pode. A moeda já é um fator que deu uma aliviada dos, sei lá, 1.100, 1.200 para 1.000, quase 500 que bateu a semana passada. E alguns ativos, né? A gente vê alguns ativos baratos, né? Então, sei lá, a gente vê ativos tipo Pampa, né? Que é algo, uma parte da exportação de óleo e gás, né? E tem transmissão de energia lá na Argentina, dando, sei lá, 4 vezes lucro, 3 vezes e meia para o ano que vem, né? Então, bancos que tradearam, sei lá, quase 2 vezes book value já abaixo 1 vez book value, né? Então, é um pouquinho disso que a gente tá vendo lá. E Daniel, aproveitando, voltando um pouco para a questão política, né? A gente viu agora o risco país da Argentina chegar aos 1.500 pontos, né? Voltar a patamares bastante elevados. E a gente tem agora as eleições em outubro, que também estão aí, né, com a popularidade do Milei em baixa. A gente já viu uma prévia do que a eleição em Buenos Aires trouxe e tal. Atualmente o partido do Javier Milei, o La Libertad Avança, tem 39 deputados e 7 senadores. Mas mesmo durante a melhor fase do Milei, para aprovar a lei ônibus e outras questões, a gente já viu gente abandonando esse barco, né? Tem alguma correlação? O que a gente pode esperar das eleições agora de outubro para esse aumento do risco país e do rebalanceamento, por exemplo, de uma carteira do investidor? O aumento do risco país é algo exógeno, né? Na verdade, você tem o quê? Você tem um grupo de investidores que compraram bondes, né? E aí você quer reduzir a exposição. Para reduzir a exposição não tem contraparte, não tem. Você não está ainda no MSCI, você não está ainda no NEMB do JP Morgan, né? Você é um mercado de risco ali, né? É quase radioativo, né? Então ninguém quer, não tem muita gente disposto a ter, ou tem crédito, ou tem espaço, ou tem liberdade dentro de fundos de bancos para comprar esses ativos, né? E aí você gera essa venda, né, forçada, e os bonds caíram, sei lá, 20%, né? E aí você tem que, pois o yield aumentou, estava 12 e foi para 20, né? Você tem os 800 pontos, que é o risco do bom. Tá mais arriscado politicamente? Na verdade, não, né? Eu acho que algumas lições de casa foram feitas, né? Então, por exemplo, né, a gente tinha aqui, na época do Macri, você tinha um déficit de energia de 20 bilhões de dólares por ano. Então, você não tinha investimento sendo feito na Argentina, né? E você consome muita energia, porque parece que quem está no frio, no verão é muito quente, né? Então você tem que. O Chile parou de mandar gás para eles, parou de mandar gás para o Chile e tudo mais, e você tinha um déficit de energia muito grande. O Macri fez o Plan Gás, né? Que era investir na Vaca Muerta lá. Saiu de. Acho que esse ano são 6 bilhões de dólares de superávit de energia. É um dado de 26 bilhões de dólares, é muita coisa, né? Você tinha um déficit fiscal muito grande. A gente fez aqui, eu vi o Haddad tá no BTG Day hoje, né? Vocês lá com o grupo, né? E eu vi eles lá defendendo, não sei o quê, porque a gente fez um esforço grande, foi 2% do PIB. A Argentina fez, cara, meio que um headshot de 10% do PIB, assim, sabe? Instantâneo, olha, vamos cortar salário, a inflação era alta, né? Então congelou tudo. Inflação alta, cara, você corrige rápido essa parte fiscal, né? Tirou subsídios de uma hora para outra, tudo mais. Então você tem algumas lições de casa de que o run rate, assim, né? Quando você gasta mais do que você ganha, se você não fizer nada, né, você dá uma piorada. A Argentina tem uma lição de casa feita, né? Então você tem a parte superávit na parte comercial, né? Você tem o superávit interno, fiscal. Então, se você não fizer nada, você está indo bem. O problema é que você
pô, se tiver uma esquerda voltando ao poder, vai, pô, tá sobrando dinheiro, então vamos gastar, né? Então você pode inverter um pouco isso aqui. Mas a gente tem, né, que parte do risco país foi isso, é algo de preço de bonds, né? Acho que a economia em si não mudou muita coisa. E, cara, eu acho que o partido do Milei é um partido que não existia, né? Ele ganhou um pouquinho de espaço na eleição, né? E ele está tentando desbancar, né, o partido do Macri ali, uma disputa, na hora de mandar listas, ele tem um voto por listas, né? Então, ele quer colocar todos os nomes dele. Pô, Macri, mas, cara, tem que fazer um acordo aqui, né? Uma negociação e tudo mais, né? Então, é um partido que vai crescer, né? Mas talvez não vai ser... Tem que disputar um pouquinho com a direita. Eu acho que, pô, é pessoal que é inteligente e vai talvez, conseguir conversar e chegar a algum diálogo e entender que, pô, se a gente continuar nesse caminho é ruim. Isso é muito ruim você voltar, né? E outra coisa, você tem a eleição agora, dia 26, que é ainda uma midterms, né? Cara, não é super relevante, né? Você tem mais 2 anos ainda para pensar e entregar mais coisa e mudança de governo, né? O governo é daqui 2 anos e meio que muda só, né? E ajustar o barco até lá, né? Ajustar o barco até lá, né, cara? Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que o que tem, né, que seria muito bom agora, ganhar um pouco mais de apoio no Congresso para passar mais medidas, né? Milei estava conseguindo passar bastante medida. Ultimamente teve algumas que ele perdeu, aí ele vetou e conseguiu manter o veto, mas semana passada teve um dos vetos que derrubaram dele, né? Sim. Então, pô, se você quiser governar e fazer, né, implementar uma agenda boa, você precisa ter os deputados, né, no Congresso para aprovar isso aí. E, Daniel, só uma questão, você falou que aumentou os riscos dos bonds também, né? O fantasma que ronda a Argentina é o default, né? Dá o calote da dívida. Existe esse risco hoje ou não? Não, vamos lá. Na verdade, o que aumentou foi o yield, né? Então a pessoa vendeu o bond e aumentou. Se aumentou o risco ou não, né? Por que aumentou o risco, né? Primeiro, porque você teve uma eleição pior do que você imaginava, né? E aí você está questionando se a próxima eleição... Então, em teoria, cara, o aumento de risco em si, não sei se aumentou tanto. Aumentou, o preço aumentou, né? Então o risco implícito aumentou. Então você tem a arbitragem do que você acha que é o risco e o que precifica o risco, né? Entendi. Então, o preço dos bonds caíram, talvez o risco... Eu não acho que a Argentina, de uma hora para outra, assim, ficou, né, 20%, mas o fundamento deteriorou tanto, né? Entendi. Dito isso, né, a gente estava com bancos com 1,5 book value, 1,6, 1,7, 1,8 vezes book value, né, num país que, pô, não gosta muito de banco, né? O argentino já teve, né, vários defaults, né, e conversão de moeda, não confia muito em banco, ele não gosta, né? Então, a gente vê que tinha desafios e por isso que a gente estava mais, né? A gente olha a América Latina, a gente estava um pouquinho mais com cuidado com exposição no país. Mas eu acho que, né, voltou um pouquinho, o risco estava meio que não mudou tanto, o preço ajustou um pouquinho. Certo. Você tem expectativas para essa eleição de outubro? Porque depois da derrota nas urnas em Buenos Aires, o Milei chegou a fazer um meia-culpa, né? Ele chegou a vir a público e falar, não, precisamos ajustar a rota. Realmente isso é um mau sinal para nós. Você tem alguma expectativa aí do que pode acontecer? Ou ainda é cedo, o ajuste dele vai vir aí mais no longo prazo, já pensando nas próximas eleições presidenciais? Olha, ele tá tentando, ele disse que ia mondar, que ia escutar, que ia trazer as pessoas, mas um dos pontos, né, que é meio nevrálgicos ali, né, você teve um áudio com a irmã dele envolvida em alguns escândalos, né, e talvez, né, mas a irmã dele é muito umbilicalmente presa a ele, né, então é meio que Bolsonaro cortar o filho dele, entendeu, sabe? Então tinha uma esperança, uma expectativa dele, pô, separar ela, né? Nem lá atrás, o Lula cortou o Dirceu, né? O Dirceu saiu. Pô, o Dirceu que era para ser o presidente do Brasil em vez de Dilma, né? Ele estava tão, né, lá que saiu, tem voltado um pouquinho mais à tona hoje, a arena política, né? Mas ele pôs 2 pessoas ali para conversar, para dialogar, né? Eu acho ainda que é mais provável que a próxima eleição seja positiva para a direita do que negativa, né? Algo em torno de 60% de chance de ser positiva, algo em torno de, sei lá, 20, 30, talvez 40% de ser negativa, né? Mas a gente acha que ainda ele vai fazer mais deputados. A gente está fazendo deputados, isso vai ser bom. Tá. Né? Sobre aí o roteiro de mais longo prazo aí do mandato, né, do Milei,
Existe o risco de acabar repetindo o que aconteceu no governo Macri, né? Uma tentativa de reforma interrompida por uma derrota nas urnas, ou assim, o projeto liberal do Milei, ele tem chance, na sua visão, de ter uma longevidade na Argentina, ou existe um risco grande aí dele ser abortado prematuramente, vamos dizer assim? Tem algumas similaridades e alguma coisa bastante diferente do que tem Macri e Milei, né? A similaridade, né? Por exemplo, o Caputo, que é o mesmo ministro da Economia agora, né? Quando começou a depreciar lá no Macri, né? Ele colocou 5 bilhões de dólares para vender a 25, né? O mercado, né? Raspou todo o dinheiro dele e foi para cima e foi um grande erro, né? Hoje, de novo, ele está dizendo, pô, a gente tem 20 bilhões de dólares, a gente já vendeu o que precisar e tudo mais. Qual que é a diferença? A diferença é que o Macri tinha um pouquinho mais de cautela, um pouco mais de medo de fazer as reformas, né? Então ele, pô, reforma impopular, não sei o quê. Então ele não foi lá de cara e fez a reforma. O Milei fez a reforma de cara. Ele foi, pô, redoer, eu falei que ia fazer, tá aqui e vou fazer, né? Você tinha aquela coisa da motosserra dele lá, e cara, ele foi lá e cortou gasto, cortou emprego, cortou funcionalismo público, né? Congelou salário e tudo mais. Então, aqui é um ajuste grande do PIB, né? Então, de certa forma, né, ele fez o ajuste mais pesado logo de cara, né? Então isso aí ele pode colher um pouco mais de frutos, né? O Macri não conseguiu fazer, né? E ficou um pouco mais, e aí começou a ter crise, o dólar começou a ir, e aí explodiu meio que no colo dele, né? De novo. Então eu acho que o Milei fez mais lição de casa, ele foi mais front-loaded, né? Jogou mais essa parte, a maldade pro início do mandato dele, né? E aí tem agora essa parte de gestão de câmbio, cara, às vezes ele parece meio rima, né? Tipo, mesmo cara fala a mesma coisa, vai dar diferente agora, né? A gente tem também, né, que o Trump, nada, ele é um grande aliado, né? Sim. Então, você tem uma esquerda bastante grande na Argentina, não, né? Na América Latina, pô, Brasil, esquerda, né? Chile de esquerda, talvez algum momento pode mudar, parece que vai mudar no Chile, parece que vai mudar no Brasil, né? O México continuou na esquerda ainda, né? Então, a gente pode ter algumas mudanças e ter um interesse geopolítico lá dos Estados Unidos de manter um pouco mais para a direita. A outra coisa positiva, né, é que essa exuberância americana, né, quer dizer, todo mundo que investir lá, hoje em dia o pessoal tem muito ativo americano, né, 70% de todo o dinheiro investido no mundo está nos Estados Unidos, né, os ativos, dinheiro e tudo mais. E o investidor global está acordando dizendo, pô, eu tenho muito americano, eu preciso comprar outras coisas, né, então nesse processo que a gente viu até um rally aqui no Brasil, né, foi no Brasil, foi na Europa, foi na Alemanha, foi na China, né. Então você teve um pouquinho de tudo andando, né, nessa coisa de eu vou tirar 3 moedas dos Estados Unidos, vou pôr mais 3 moedas pro resto do mundo, é muita coisa, né? Pra gente aqui, meia moeda, né, faz muito preço, né? Então, isso também ajuda um pouco da Argentina, né? Ajuda um pouco ativos lá e tudo mais. Cara, eu espero, né? A gente espera um pouco pela Argentina, né? E um pouco pela talvez reflexo pro Brasil, né? De que consiga fazer o correto que ele estava fazendo, né? Esse ajuste, que ele continue a ganhar a eleição e que tenha uma prosperidade, né? A esquerda tem esse monopólio da bondade, né? Quer dizer, a direita tem que produzir, né, capital, porque o capital é o que gera emprego, né? Quem gera emprego é empresário, né? O empresário gera emprego, você tem que promover crescimento econômico sustentável, né? E atrair o capital, e cortejar o capital, para o capital investir e gerar emprego, né? E gera bem-estar social, né? Então, espero que dê certo, espero que ele consiga ganhar e que seja uma lição pra gente também, né? Pô, a gente fica até com um pouco... A gente não gosta tanto deles assim, né? Tudo mais, né? Mais na disputa do futebol, né? Mas, cara, eu acho que é bom pra gente eles dar certo, né? Se eles derem errado, cara... É a segunda maior economia da América Latina, né? Exato. Eles são um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Eles indo bem, a gente vai bem também. Aqui, né? Dá uma ajudinha. Exatamente. Dá um empurrãozinho. Dá um empurrãozinho bom, né? E ainda falando de câmbio, Daniel, a gente tá vendo agora uma pressão muito grande sobre o peso argentino, né? Uma desvalorização meio relâmpago assim, mas no acumulado de 2025, né, até setembro, o peso chegou a ter uma desvalorização de quase 30%, dados mais recentes, né? E a gente viu uma intervenção do Banco Central para tentar segurar, né, esse regime de banda cambial. Você falou, o próprio Banco Central vendeu aí uma grande quantidade de dólares a mercado para tentar segurar isso.
Mas fica aí a dúvida, né? Esse regime de banda cambial, ele vai sobreviver ao governo Milei até o final? Ou a gente vai conseguir suspender ele antes? Ou vai ter que voltar a um outro regime de maior controle do dólar? De novo, não sei, né? Dito isso, né, alguns pontos, né? A gente fala de uma depreciação cambial de 30%, mas tem que lembrar que é um ambiente de inflação que na média de 2% de inflação ao mês, né? A gente está no mês 9 aqui, né? Mês 9, aí você põe um compound, que é 20% de inflação. Mano, não sei se é bem esse número exato. 30% acumulado até em 12 meses. Não, mas no ano, né? Você falou a depreciação do ano é 30, a depreciação da inflação deve ser em torno de 20 no ano. Estaria faltando 3 meses aqui para fechar o ano, né? Mas 3 meses e meio para fechar o ano, né? E a gente tá aqui com talvez 10% de depreciação, né? O câmbio ficou mais barato, 10% contra o ano passado, né? Então isso aqui é algum ajuste, né? Me perdi aqui. O que a gente tava perguntando? Não, se o sistema de banda cambial vai sobreviver. Se o banda cambial vai sobreviver. Então, ele tava, quando ele liberou, né? Ele teve um pouco de venda do governo também, ele quase foi para a banda de baixo, né? Ele comprar dólar ali. Então ele apreciou, que eu achava que não ia acontecer, né? Agora ele bateu na banda lá para cima, né? Bateu por quê? Por 2 dias, né? Bateu por 2 dias, ele queimou 359 milhões de dólares na quinta, queimou 700 e poucos milhões de dólares na sexta, que é um nível muito alto para um dia só. Em 3 dias foi 1,1 bilhão, só pra gente ter o número exato. 59, 300 e pouco, 700 e pouco, né? Pô, e foi crescente, né? Foi crescente. Quase 1 bilhão no dia, né? Se você queimasse 1 bilhão por dia, em 24 dias úteis tempo de eleição, não daria para segurar, né? Então, mas de novo, tem aquela ideia de que é um superávit fiscal e você tem pouco peso na economia, então não tem muito quem comprar peso, não tem peso para comprar dólares, né? Então acho que isso aí segura um pouco. Cara, algum momento, né? E aí você teve esse fim de semana e hoje, né? Quer dizer, veio a tropa de choque, né, defendendo, você tem, né, a moeda voltando um pouco e os ativos voltando um pouco de preço. Cara, o câmbio tem que flutuar em algum momento, né? Algum momento tem que flutuar, né? Algum momento tem que deixar, porque as empresas, por exemplo, deixou remeter lucro, mas não o passado, só o futuro, né? Você gerar, a partir de hoje, gerar lucro, que foi, sei lá, 6 meses atrás, né? Que você gera de lucro, reporte, você pode remeter. Né? Mas seu estoque de lucro acumulado que está, sei lá, 8 anos, né? Desde 2019, né? 6 anos sem poder mandar dinheiro para fora, você não pode mandar, né? Então, algum momento tem que deixar esse câmbio flutuar, né? Era para ter sido mais antes, deixou essas bandas aí. Tava uma banda, mas não tava batendo na banda, agora bateu na banda, né? Então, eu acho que esse não é algo que vai durar para sempre. Mas, né, a pressão no fim de semana agora, inclusive, né, era para colocar mais restrição, né? Então, você tinha algumas alas do governo dizendo, pô, você tem que controlar, né? Controlar mais emissão de pessoa física, inclusive, né? Era um retrocesso, né? E Daniel, na sua opinião, tem alguma lição de casa que a Argentina precisa fazer para liberar o câmbio de vez, para conseguir liberar o câmbio de vez, ou eles estão fazendo tudo que podem e agora é questão de esperar dar certo? Não, eles têm que fazer reformas ainda, né? Nem todas as reformas serem feitas lá foram feitas, né? Então tem uma lista de reformas lá para fazer, né? E para isso você precisa de congresso, né? Então a gente já viu aqui no Brasil que não é só querer, né? Até, de novo, dando a minha culpa assim fazendo a minha culpa, o governo do PT tem algumas reformas importantes, né? Você fala de imposto de renda, isenção de CRA-CRI, né? E tudo mais, né? De incentivadas, né? O bom seria, né? Tirar esses, não aumentar a carga, né? Você tá tirando algumas isenções e liberar outra coisa, reduzir outra coisa para balancear, né? Porque você tira algumas isenções, parece que é um aumento de receita, não é só você tá tirando isenção, né? Mas a Argentina tem reforma para fazer ainda, né? Investimento para ser feito, né? Pô, o próprio câmbio não está liberado ainda, né? Então tem que esperar isso acontecer. Falando um pouco sobre exemplo, né? Argentina como exemplo para os países vizinhos. Uma eventual nova derrota do Milei poderia afetar o cenário político em outros países da América Latina, ou vice-versa, né? Se ele conseguir reverter esse quadro, poderia animar mais a direita em outros países? Qual que é a sua visão assim, sobre essa relação entre o desempenho do governo do Milei e as próximas eleições nos demais países da América Latina? Não, acho que sim, né? Acho que afeta. Afeta, mas afeta pouco, né? O grande problema, né? O grande, talvez, destaque, né? É que a eleição aqui, em quase todos os países, se ganha por muito pouco, né? Se ganha perde por muito pouco. A gente tá falando, pô, ganhar um poder de eleição é questão de 500, 1 milhão, 2 milhões de votos, né? Se mudou 1 milhão de votos para cá, para lá, né?
você vai ganhar a eleição. Então, a gente fala muito do o economista nosso lá, o Andrés Pakov, né? Ele fala, pô, a eleição do ano que vem tem cara de 48, 52, entendeu? Não sei pra que lado, mas é isso aqui, entendeu? Se for um golaço, um dos lados esmagar o outro, é 45, 55, entendeu? Então não é uma eleição de 65, 35, né? Acho que não é isso que vai acontecer. Então, é tão pouco ali, né? Que pequenas coisas, assim, eu acho que fazem muito preço, né? Então, eu acho que um bom exemplo de dando certo ajuda o quê? Marginalmente, mas ajuda quantos votos? Não sei. 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Não vão ser 10 milhões de votos. Deu certo lá, vai mudar 10% aqui, né? Mas, cara, qualquer meio por cento, qualquer 1% que ajude, né? Ele vai fazer preço, né? E a gente precisa, né? A gente precisa ter um governo de direita, fazer a reforma que, pô, tá cada vez mais, né, na boca do povo, né, que o fiscal aqui é importante, né? Pô, a gente tá com um fiscal ruim, né? A gente precisa de superávit, sei lá, o Arminio fala de 2%, 3% do PIB, né? A gente tá ali com meio, com um monte de gol de mão, né? Talvez, e um nominal, o déficit nominal de quase 10% do PIB, né? Com juros muito altos aqui. Então, se nós tentável, a gente precisa de um choque de, talvez, pô, dar um primário, né? Cortar salário, cortar benefício, né? E ver isso dando certo em outros lugares vai ajudar aqui. E ver isso dando errado em outros lugares, tá vendo? Lá não dá certo. Acho que vai ver a própria, né, a direita e a esquerda vai dizer, né? Vai usar, olha, tá vendo lá? Se der errado lá, vai ver Boulos e todo mundo aqui dizendo, olha, o candidato foi lá e isso vai virar tema de campanha, né? Então, por isso, porque faz preço. Tá certo. Bom, legal, acho que a gente cobriu aqui os principais pontos, né, desse momento da Argentina, daria pra gente conversar aqui mais horas aqui falando sobre os hermanos, mas vamos então passar para a segunda etapa do nosso programa, que é a etapa do Touros e Ursos, que dá nome aqui ao programa. Lembrando, né, para quem ainda não conhece, que os touros são os destaques positivos aí da última semana, dos últimos dias, do último mês, ou até para frente, né, perspectivas positivas para frente, e os ursos são os destaques negativos. A gente costuma começar aqui com os ursos, né, porque a gente sempre gosta de terminar o programa numa nota mais positiva, falando de coisa boa. Então eu vou começar aqui pelos ursos e eu vou começar pelo Renan. Renan, qual é o seu urso da semana? Aproveitando que o Daniel levantou a bola das criptomoedas aqui, eu vou colocar o meu urso da semana pro Dogecoin, que sofreu uma queda de 8% na última semana, mas tem um porém, né? Tinha uma grande expectativa de que o Dogecoin fosse saltar nessa semana, por conta da aprovação na semana passada do ETF de Dogecoin lá nos Estados Unidos, a partir de uma regra nova da CVM que facilitou o lançamento de ETFs, só que logo no lançamento ele já foi chamado de um ETF sem utilidade, um ETF inútil, na verdade, né? Isso porque, né, logicamente, um ETF de Dogecoin tem Dogecoin na sua reserva e é uma moeda que não carrega qualquer fundamento, é uma meme coin, né? Uma moeda nascida de uma piada na internet. Além disso, quando acontece um lançamento de algum ETF, geralmente como aconteceu lá em 2024 com o de Bitcoin e com o de Ethereum, a criptomoeda tende a saltar. E o Dogecoin caiu 8% em 7 dias e acumula uma queda de mais de 20% já em 2025. Então, acho que ele é o meu urso da semana por esses motivos. Lembrando que as meme coins são bastante arriscadas, né, Renan? Sim, justamente por isso, por elas não terem um fundamento realmente, elas serem baseadas exatamente em memes, né, como o próprio nome diz. Se o mercado cripto já é arriscado, o meme coin é muito mais arriscado, então tome cuidado. Exatamente. Bom, Daniel, já conseguiu pensar aí no seu urso da semana? O meu urso da semana passada, né, tem essa Argentina, foi vários dias aí caindo 10%, 15%, né? Então foi muito ruim, né? E como a gente falou, né, graças a Deus o fundo não tinha exposição relevante ali na Argentina, né, o fundo vai super bem no ano, subindo 40%, tem nosso FII, nosso multimercado, também 30%, 40% no ano, então tem sido bom e a Argentina ficou mais perto do preço, né, quer dizer, você vê alguns bancos caindo 50%, né, até sexta-feira, e os humilhados também sendo exaltados, né, porque hoje, né, segunda-feira aqui, não sei como fechou agora o mercado, né, mas tá indo muito bem, né, vários papéis subindo 10, 15%, 20% com essa defesa de Argentina ali. Mostra também, né, a importância de rebalancear a carteira, realizar lucros, né? Vocês terem feito essa saída no ano passado. A gente tenta, né? Quer dizer, a gente tem uma equipe, né, sênior, com bastante gente olhando coisas, né? Picando pedra, tentando entender, né?
E a gente saiu, se você olhar no início do ano, né, deu um rally de Argentina, depois foi o topo, né, e caiu. Eu acho que está até abaixo do que quando ficou popular o ano passado, né, início do ano passado, né, todo mundo estava investindo. E as pessoas às vezes criticam, né, porque a gente ficou muito feliz para a Argentina, aí a Argentina deu aquele rally gigante, a gente tira o pé, né. Pô, mas cara, a gente olha, hoje em dia eu acho o Brasil, né, eu acho que ele tem o Brasil muito mais barato do que a Argentina, né? Um play mais claro e tudo mais, né? E a gente... é bom, às vezes... eu não acho que é bom ver caindo, né? Claro. Não, né? Que eu tô torcendo porque... mas a gente tá falando, é bom a gente ter decisão, a prudência de não ter tanto no portfólio, né? Isso aí é bom. Nada cai para sempre, nada sobe para sempre, né? Essa é a máxima. Tem aquele pessoal que fala this too shall pass, né? Que fala para as duas coisas, né? Isso, tudo passará, né? Tanto você tá bem, vai passar, se tá mal, passará também, né? Exatamente, é bom o investidor sempre ter isso em mente. Bom, vou falar aqui do meu urso. Eu escolhi como urso, é meio que um touro para os brasileiros, na verdade. Eu escolhi como urso dólar, né, que nem chegou a ter aí uma queda tão expressiva na semana passada, mas chegou a negociar abaixo aí dos 5,30. Mas no ano aí é um dos grandes ursos, com certeza, aí acumulando uma queda de cerca de 14% aí em 2025. E na semana passada a gente teve alguns acontecimentos aí que marcam esse caráter de urso do dólar no ano, né? É claro, o início do corte de juros nos Estados Unidos, que é algo que tende a enfraquecer o dólar, e a gente teve aí também o Banco Central americano sinalizando mais 2 cortes no ano, né? Que era a expectativa já do mercado, mas agora teve uma sinalização mais forte aí do Fed. E também vimos aí algumas instituições financeiras revisando para baixo a sua projeção para o dólar no fim de 2025 ou de 2025, 2026. A gente viu, por exemplo, o Itaú BBA cortando a projeção para a moeda americana no fim do ano de 5,50 para 5,35. Ou seja, ela já não sairia muito dessa região em que ela está cotada agora. O BS também cortou a projeção aí, a projeção anterior era de 5,80 no fechamento do ano, caiu aí para 5,40. Então a gente está vendo aí essas revisões, mostrando que agora realmente o mercado está vendo um dólar mais fraco aí para o fim de 2025. Então, sedimentando aí essa ideia de que o dólar deve ser um dos ursos do ano. Então, por causa disso, o dólar é o meu urso da semana e para o real, consequentemente, né, um touro aí. Vamos passar então agora para os destaques positivos, né, para os touros da semana. E eu queria começar com você de novo. Renan, qual que é o seu touro dessa semana? O meu touro dessa semana aconteceu ontem, no domingo, né? A gente gravando aqui na segunda-feira, que foi o Caio Bonfim, que é o grande touro da semana, campeão mundial da marcha atlética de 20 quilômetros, né? O Caio brilhou nessa especialidade dele, que são os 20 quilômetros em marcha, fazendo a corrida em 1 hora, 18 minutos e 35 segundos. Essa foi a 4ª medalha do Caio em Mundial de Atletismo, sendo ele agora o atleta brasileiro que mais levou medalhas nessa modalidade de atletismo. E a gente sabe como é difícil ser atleta no Brasil, né? Imagine um esporte que nem é visto como esporte, que é uma corrida meio diferente, assim, o pessoal corrida não andando, né? Corrida andando, uma coisa que o pessoal não leva muito a sério, mas... Dá uma reboladinha. Uma reboladinha, você vê, o pessoal brinca, mas ele é o nosso grande campeão, e para quem não se lembra dele, do Caio Bonfim, né, não lembra de nome, foi ele que protagonizou aquela foto maravilhosa que é o corredor embaixo, assim, formando com outros corredores a bandeira do Brasil, que eu descobri isso ontem também, porque reavivaram essa foto nas redes sociais, então ele é o meu grande touro da semana, por ser aí esse grande campeão pro nosso Brasil. Bem legal, marcando aqui um touro esportivo nessa edição do programa. Ganhou um exemplo, né, cara? Um exemplo da gente ver que a gente pode, né? A gente tem, às vezes, essa coisa de nós somos inferiores, né? Tem um cara que... E o país do futebol também tem outros esportes. Tem outros esportes, né? Eu vou defender o meu, que é o judô, que é o grande campeão de medalhas, então... O judô, o Brasil é uma potência também, uma potência, né? também. Então, o Brasil também é o país do judô. Então... E da marcha atlética. Agora também da marcha atlética, isso aí. Daniel, eu acho que você já deu uma palhinha do seu touro, mas pode entrar aí no tema agora. Eu acho que a gente vai de NTNB, né? Eu acho que, são poucos momentos da história, né? Não tem sido um bom ativo no ano, né? Você vê o juros nominal faz 200 vezes no ano, a B também de lado no ano, né? Mas a gente olha e reolha e triolha, né? E fala, esses juros aqui é muito alto, né? E você tem alguns cenários até que dando errado, né?
Se eu tiver que nem na Argentina lá atrás, ou na Turquia, né, que você reduziu os juros forçadamente, né, a B vira um ativo bom, porque o pessoal, pô, que importante na inflação, né? Você segura o câmbio e tudo mais, e você vira um ativo que pode dar bom, né? Então, a gente, graças a Deus, né, tem o fundo indo muito bem no ano, e mesmo com o NTNB, a gente teve juros nominal, trocou vértice e tudo mais, né? Mas a gente tem uma posição relevante em NTNB, e a gente olha para frente e fala, pô, se der um governo, né, de direita, né, a mudança de governo ano que vem, eu acho que vai dar muito bom, né, e tem muito para ganhar. E então a gente gosta de vários vértices ali, mas NTNB é um bowl do futuro, né? Se tiver aquela espada Thundercats, né, a visão além do alcance, né? A gente olha na visão além do alcance. O olho ali de Tandera. O olho de Tandera, olha lá na frente, você enxerga que vai dar muito bom. Legal. E para pessoa física, né? Até tem aquela B65, né? Vocês devem conhecer aquela B ainda mais, né, do Tesouro Direto. É algo que eu tenho para os meus filhos, né? Meu filho, minha filha, e pô, quem não tem, procura entender, e faz sentido ter também, que é algo parecido que o fundo tem. Que não tá ligando o ativo à pessoa aí, a NTNB são os ativos do Tesouro IPCA+, né, no Tesouro Direto, e tem também o Tesouro Renda Mais, que é o para aposentadoria, que também tem essa característica como a NTNB, de ser indexado à inflação, né? E realmente não é a primeira vez que esse ativo é trazido como touro aqui no programa nos tempos recentes. Outros convidados destacaram justamente pensando nisso, no futuro, né, como perspectiva. Ele começa a pagar há 40 anos, né? Então eu tenho 46, né? Não vou pensar em começar a receber 46, eu estaria um pouco errado ali. Mas meu filho tem 18, minha filha tem 16, né? Para aposentar um filho, você põe, sei lá, cada real que você põe, ele valoriza 26 vezes ao longo do tempo, né? Caramba. Então, R$1 vira R$26, R$100 vira 2.600, né? 100 mil reais você colocar hoje, você vira 2,6 milhões de reais distribuídos, né, lá na frente para o seu filho, né? Então, é um bom tempo, uma boa maneira para o seu filho, para o seu neto, né? Se você é novo ainda, né? Tá nos seus 20, 30 anos ali, eu acho que dá para aposentar também com isso aí. E em algum momento, talvez, vender no meio do caminho, que pode dar um retorno também interessante. Também. Porque às vezes esse título valoriza, né, quando os juros futuros caem, então você pode ter um ganho de capital. Eu também tenho o meu Tesouro Renda Mais lá na carteira, é um ativo que é legal para ter, você pode comprar aos poucos ali. É um ativo legal para ter e para não ter, né, porque quando vai ruim, ele se rola e fala... É verdade, não pode ficar olhando muito, senão o coração não aguenta. Bom, para finalizar, eu vou falar aqui do meu touro, né, eu escolhi uma empresa como touro dessa semana. Uma empresa que tem sido urso, mas nessa última semana foi touro, eu escolhi a Natura. As ações da Natura viram uma alta aí de mais de 12% na última semana, depois que a companhia finalmente conseguiu vender as suas operações da Avon Internacional, que era o desinvestimento mais esperado aí pelo mercado para a empresa voltar e entrar nos eixos. É o passo mais importante aí para a Natura simplificar as suas operações, né? Ela tentou e foi mal sucedida na tentativa de se internacionalizar, de se tornar uma empresa global com operações em diversos continentes, né? Marcas com atuações em diversos continentes. Já tinha conseguido, nessa tentativa de simplificação, vendeu a Aesop, vendeu a The Body Shop, e a Avon Internacional era ali o bode na sala, não estava conseguindo vender, era o grande ativo que precisava vender para conseguir aí entrar numa fase melhor. E na semana passada, finalmente anunciou aí que conseguiu fazer negócio, fechar negócio e também se desfazer das suas operações da Avon na América Central. Então foram 2 anúncios na semana passada que trouxeram um alívio aí para os investidores da Natura. Então por isso vai ser o meu touro da semana. Bom, acho que a gente pode colocar um ponto final, então, nessa edição do Touros e Ursos. Queria agradecer novamente aqui a presença do Renan Souza mais uma vez. Muito obrigada aí pela presença no programa. Eu que agradeço, Júlia. Sempre que precisar falar de assuntos tranquilos como Argentina, criptomoedas, estamos aí. Assuntos assim, com pouca volatilidade, pouca volatilidade, né? Sim. Bom, e agradecer mais uma vez ao Daniel Delábio da Exploritas. Muito obrigada aí pela sua presença. Obrigado a vocês, né? A gente tem foco em Latam, né? Também a Argentina é um ativo nosso. A gente não faz só a Argentina, mas faz outros ativos. Os fundos estão disponíveis nas plataformas aí. Então sempre disponível para falar com vocês também. Legal. E muito obrigada a todos os que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima.